E eu estou de volta com Revista já na cozinha mais desejada pelos mato-grossenses. O nosso convidado de hoje é o chefe Miguel Ângelo Cabad, especialista em gastronomia árabe. Boa tarde, Miguel. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. Boa tarde, Aline. Tudo bom? Tudo jóia. Então a gente vai começar com uma salada. Isso. Vamos fazer o tabule. Fácil de fazer, Fácil gostoso. de fazer, ideal para os climas de dia quente, né, de Cuiabá. Então vamos lá. É uma comida saudável. O que eu preciso? Tomate picado, 5 tomates. Sem trigo, semente. Sem semente. Cebola, 2 cebolas, salsinha, cebolinha e hortelã fresca. Aí Então, sal, lá. pimenta, hortelã. Mistura tudo. Você coloca tomate, cebola. Eu já vi gente que faz com pepino picadinho também. Então, o Pode pepino ou não? pode fazer, só que como ele solta muita água, você pode fazer ele por último. Entendi. Então, Se quiser usar o tomate, pepino, deixa pra a pôr na hortelã hora já de está tudo servir. misturado, a salsa. Qual que é o preparo para esse trigo de quibe aí, para fazer a Então, salada? o segredo do trigo de quibe, você vai lavar ele e escorrer na mesma hora. Você lava, não precisa deixar de molho, espreme, ele fica nessa textura. Então você lava, espreme e já usa ele de imediato, não precisa Soltinho. deixar de molho. Ok, Deixa beleza. Tá? Depois o trigo. Que daí ele vai ter uma crocância e só Vai ter uma ter a crocância aguinha e não da vai salada. ficar, não fica duro. Entendi. Azeite, limão, limão espremido, aí sal a gosto, a gente coloca pouco sal, hortelã seco, Então coloquei hortelã fresco e hortelã seco. hortelã seco também e sumac. E esse é um tempero sumac, árabe. eu acho no mercado, Ele é acha fácil no de mercado, encontrar. especializado, sempre tem. Uhum. Tá? Aí você mexe, já está com alface picado aqui. Como o tabule é de origem libanesa, só que ele diversificou em todo o Oriente Médio e usa com alface picado ou não. Então aqui eu coloquei o alface picado, mas lá na Síria ou no Líbano eles fazem sem o alface e aí você come com alface separado a folha. Tá? Normalmente a gente faz uma trouxinha, alguns também. Isso, faz uma costumam trouxa fazer. e leva para comer. Aqui está a salada, está pronta. O tabule. Então, e aí, se quiser colocar Tá. o pepino picado Se quiser na hora picar o de pepino, servir. na hora de servir você põe o pepino picado. Bacana. Mas aqui são os ingredientes básicos, né? Que é o tomate, cebola, salsa, hortelã. O ideal é eu fazer e consumir em quanto tempo? Consome na hora, consome imediato. Se sobrar. Se sobrar, ela vai ficar não é aconselhável guardar. Entendi, No máximo não é- meia hora, porque ela tem Entendi. limão, tem sal, então os ingredientes eles murcham Então, as verduras na hora. Não é uma não salada é legal uma pra se salada que dá guardar. para se guardar. Você tem que fazer e consumir de imediato. Bacana. E depois, então, no próximo bloco, o que a gente vai aprender? Depois vamos aprender um manjar libanês, que é o malabi, à base de água de rosas e uma geleia de damasco. Bacana. Então, daqui a Tá bom? pouquinho, a gente volta para aprender essa delícia. Eu vou experimentar daí tudo junto. Então tá a jóia. salada e o docinho. Sobremesa. É uma sobremesa libanesa que vai ser ensinada aqui pelo chefe Miguel Ângelo Cabad, que está aqui com a gente. Ele já explicou para a gente como é que se faz um tabule, né? Uma salada. E agora o pós-refeição, né, Miguel? Então, Aline, vamos fazer uma sobremesa aqui de Gente, o a base de cheirinho leite, com água de rosas. dessa malabi. água de rosas está uma delícia Então aqui é no 1 litro estúdio. de leite fervido, tá? Aqui eu tenho dissolvido o amido de milho com um pouco de leite. Então, no caso, ele Já eu vou tá ferver fervido 1 litro ele, de então eu leite, vou usar ele tá? quente. Vou usar ele quente. Então ferveu o leite, você joga o amido dissolvido. Aí você mexe, ele vai engrossar. Mexe durante uns 5 minutos, mais ou menos. O Miguel dissolveu o amido no leite frio aqui, tá, gente? Ele já colocou Aí, ó, dissolvido tá. para evitar as bolinhas. Já tá fervendo. Se você quiser um pouco mais alto, é o de lá, você que sabe. Vamos usar esse Tô mais olhando alto. aí, você... Isso. Agora. Aí Esse... ferveu o leite, ele já começou a engrossar, ó. Então tô mexendo. 12 colheres de açúcar. E açúcar cristal Açúcar mesmo. cristal mesmo. 12 colheres de açúcar, você mexeu, dissolveu o açúcar 2 minutos, só para dissolver o açúcar. Água de rosa, você encontra em loja especializada. 3 colheres de sopa. Vai aí, vai esquentar. Vai ó. aí. O cheiro é muito bom. Tá pronto. Esse 1 litro de leite, ele vai render quantas porções? Essa 1 litro receita ele que vai você render tá? mais ou menos 12 a 13 porções. Ah, então Tá? Ou então uma sobremesa forma bacana. grande, com disco, né? Aquela forma grande, tipo forma.
Bom, você está fazendo ela aqui com a geleia de damasco. Com a geleia de damasco. É uma geleia caseira, né? Mas você pode usar a geleia de frutas vermelhas ou geleia de romã. Algum segredinho para fazer uma geleia de damasco? O damasco tem que ficar de molho 24 horas. O damasco seco, você deixa ele de molho e no outro dia você faz a geleia. A água e açúcar, 1 quilo de açúcar para 1 quilo de damasco. Bacana. Tá? Esse daqui é a textura do flan. Ele é bem molinho, né? Ele vai ficar uma textura de, como se fosse um flan de um manjar, um pouquinho mais mole. Tá? Aqui já começou a... Então conta um pouquinho pra gente dessa sua paixão pela gastronomia que fez você ir deixando de lado a advocacia. Então, Aline, né? Meus pais sempre tiveram restaurante na década de 80 aqui em Cuiabá, há mais de 20 anos. E aprendi a cozinhar. Qual era o restaurante dos seus pais? Era o pais? Almanara. Aí eu aprendi a cozinhar com meus pais e fui profissionalizando, fazendo cursos. A gente acabou cozinhando com os amigos e aí a partir dos amigos começaram a procurar profissionalizar. E aí hoje eu tenho um restaurante, a Elga me ajuda, ajuda a criar alguns pratos, alguns ingredientes, aí ó, já deu ponto. E por causa do nome do restaurante você trouxe especialmente com geleia de damasco. Como meu pai tinha origem síria, a gente escolheu a gastronomia árabe, é o que eu aprendi em casa, né? E aqui já o toast já na textura dele pronta, você pode pegar aqui, ó. O flan, ele fica numa textura de mole, e aqui a calda, você finaliza com a calda de damasco. Então eu vou colocar primeiro ele quente nos potinhos e vou deixar esfriar. Não, você coloca ele quente no pote e deixa na geladeira. Aqui ele já está gelado. Você deixa na geladeira. E a calda eu vou usar na hora de servir? A calda você vai usar na hora de servir. Você deixa ele sem a calda na geladeira, ele informou, ficou a textura mais dura, aí você põe a calda. Você pode usar qualquer tipo de calda. O tradicional é a calda de damasco, que na Síria usa muito calda de damasco, mas você pode usar romã, pode usar frutas vermelhas, mirtilo, morango, framboesa. Quanto tempo para ele chegar nessa textura para a gente poder consumir? Quanto tempo de geladeira? De geladeira? No mínimo 8 horas. Então é legal fazer de um dia para o outro. Fazer de um dia para o outro, faz de manhã cedo para usar na hora do almoço. Bacana. Tá? Ele demora um pouco para gelar. Miguel, eu agradeço então a sua presença aqui. Obrigado, na revista. Aline. Sucesso para você. Daqui a pouco eu vou experimentar essa salada. É difícil comer tabule aqui, né? E continuar falando depois com trigo de quibe. Mas vai experimentar o tabule, o malabi, já tá gelado. Com certeza, com certeza. E a gente encontra você então onde? No Damasco, de terça a domingo, durante a semana na janta, sábado e domingo, almoço. Esses pratos fazem parte do cardápio de vocês? Todos os pratos fazem parte do cardápio. Tem alguns pratos diferenciados, falafel, esfirra de massa folhada. Que delícia. Tá bom? Tá ótimo.